Salmo de número 100, diz assim o texto: Salmo de ações de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Oremos mais uma vez, irmãos. Bendito e amado Senhor, como acabamos de cantar, o nosso coração está cheio de amor e gratidão pelo Senhor, por tua obra, por meio de seu Filho Cristo Jesus na cruz do Calvário em nosso favor, porque Cristo recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz, e se recebemos outras bênçãos, elas são decorrentes da maior delas, a salvação que temos em Jesus, o nosso Salvador, teu Filho amado. Deus, nesse momento rogamos ao Senhor que venha falar ao nosso coração por meio da tua palavra. Cremos que ela é viva e eficaz. Cremos que o teu Espírito usa a Escritura a fim de santificar a nossa vida. E é nesta expectativa que estamos agora. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do fim de mais um ano. Hoje a gente vinha de Guarapari, ou foi agora, vindo da Serra para cá. Não, vindo da Serra para cá. Que Fernanda disse, semana que vem já é ano que vem. O ano passou rápido. Mais um ano que nós vamos findando, e é comum. Desde 1967, as emissoras de TV fazerem uma retrospectiva do ano, com as principais notícias. Muitos eram acostumados a assistir estas retrospectivas. Uma emissora começou a fazer, daqui a pouco todas as emissoras de TV faziam, hoje a rádio faz, e faz um apanhado daquilo que aconteceu, das notícias, do que foi o ano. E nos anos recentes, com a tecnologia avançando mais, essa ideia está também nos aplicativos de smartphone. Esse ano o pessoal já recebeu aí a retrospectiva das fotos que tirou. Quantos sorrisos você deu, quantos sorrisos você capturou no ano de 2024, quantas músicas você ouviu, quanto tempo do seu ano você gastou ali, ouvindo as suas músicas favoritas, nada fica de fora. Quais foram os artistas mais ouvidos, a música mais ouvida, tudo isso está registrado. Mas infelizmente, a despeito disso tudo, muitos não param para pensar nas bênçãos recebidas da mão do Senhor durante o ano. Ou quando fazem isso, fazem de forma mais supersticiosa, num momento de lembrança que tem mais a ver com superstição do que outra coisa, na tentativa de talvez, sei lá, fazer com que Deus continue abençoando no outro ano. Deus foi bom esse ano, Ele precisa continuar sendo bom no outro ano. E nós nos reunimos hoje com esse intuito de louvar a Deus. Temos muito, como já dissemos e como já oramos, a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós. Mas nós somente lembramos o que Deus fez. Nós damos a Ele glória, louvor, porque quando Deus abençoa o seu povo, Deus o faz para que o seu povo seja bênção para as outras nações. É interessante, você tem essa lembrança nos Salmos,
Quando você pega o Salmo de número 117, ele tem uma estrutura bastante interessante. Vira aí algumas páginas da sua Bíblia. Eu gosto muito desse Salmo. Ele traz uma estrutura que começa com um aleluia e termina com um aleluia. Ele termina com um louvai ao Senhor e termina com um aleluia. Na sua Bíblia, o primeiro aleluia foi traduzido, louvai ao Senhor. O último aleluia foi mantido a transliteração, aleluia. Mas ele começa e termina com essa estrutura, como se fosse uma moldura de um quadro que destaca aquilo que está aqui entre estes dois aleluias, entre esses dois motivos de louvor a Deus. E ele diz assim: louvai ao Senhor vós todos os gentios, louvai-o todos os povos. A convocação não é para Israel, a convocação é para toda a terra. A convocação é para todos os gentios e todos os povos se colocarem diante do Senhor em adoração. E em seguida ele diz: porque grande é a sua misericórdia para conosco. E agora não é a misericórdia de Deus sobre toda a terra, é a misericórdia de Deus sobre Israel. Literalmente o Salmo está dizendo: olha, gentios, louvem a Deus, porque Deus é bom para com Israel. Este Salmo é uma lembrança ao povo de Israel. As bênçãos que Deus derrama sobre Israel são para que este povo testifique aos outros povos de que o nosso Deus é um Deus grandioso, e para que estes outros povos, vendo as bênçãos de Deus sobre Israel, dessem graças a Deus, se rendessem a Deus. É a mesma coisa do Salmo 126 que eu já li aqui. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, é o povo. A nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E então o salmista retoma e diz: com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso estamos alegres. A bênção de Deus sobre o seu povo não é um fim em si mesmo. A bênção de Deus sobre o seu povo é para que o seu povo testifique de Deus, testemunhe acerca dele, chame outros a bendizer o nome excelso do Senhor. Então nós não só lembramos, nós louvamos a Deus por aquilo que Ele tem feito. E o Salmo 100 é um salmo propício para este momento, visto ser ele, como diz o título, um salmo de ações de graças. Esse é o título do salmo, Salmo de Ações de Graças. A estrutura do salmo ela é bastante simples. Nos versos 1 e 2 você tem uma convocação para que os homens adorem a Deus. No verso 3 apresenta-se uma razão. Veja: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. No verso 3 vem a razão: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. No verso 4 vem mais uma convocação para que se adore a Deus: entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. O verso 5, a razão para isso: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. São dois convites para louvar a Deus, com duas razões específicas. O chamado à adoração a Deus parte então de convicções acerca de quem é Deus, daquilo que Ele fez e de todas as bênçãos que Ele derrama sobre os seus filhos. É por isso que então ele inicia com esta convocação. Veja no verso 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todas as terras. Mais uma vez, a convocação é para Israel, mas não é só para Israel. A convocação é para todas as terras. Ao mesmo tempo em que Israel está sendo convidado e convocado a dar graças a Deus, Israel mais uma vez está sendo lembrado do seu compromisso
de ser uma nação santa entre as outras nações, a fim de atrair os outros povos a Israel, para que eles conheçam a Deus, para que eles bendigam a Deus. Afinal de contas, esse é o chamado de Deus a Abraão, para que ele saísse da sua terra e ser uma bênção para todos os habitantes da terra. Deus não é Deus de Israel. Deus é aquele que busca adoradores em toda a terra, que o adorem em espírito e em verdade. Como eu disse, Israel deveria viver como essa nação santa, a fim de que outros povos viessem até a sua terra. Nós, igreja, recebemos a mesma ordenança. Quando Jesus diz aos seus discípulos: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Deus cerca o seu povo de bênçãos. Essas bênçãos precisam ser um instrumento de lembrança para nós do nosso compromisso de proclamar o Senhor. Nós somos prova da universalidade do Evangelho, porque fomos alcançados pela graça. Eu destaquei aqui na liturgia isso. Enquanto o Salmo fala da bênção de Deus para Abraão, Paulo vai dizer: os da fé é que são filhos de Abraão. Os verdadeiros filhos de Abraão não são uma etnia física. Os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé do patriarca. E estes precisam adorar a Deus, precisam render louvores ao nome do Senhor, como estamos fazendo essa noite. E você pode ver no Salmo algumas questões importantes acerca de como deve ser o seu louvor a Deus. Nós louvamos a Deus, mas como precisa ser, como deve ser esse louvor? O salmista mostra que o seu louvor a Deus precisa ser alegre. Já na convocação, o salmista está mencionando aí a alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor. A ideia de júbilo é um brado, um grito de alegria. Essa é a ideia de júbilo. E essa alegria aqui, ela é imperativa quando nós nos reunimos no culto ou no serviço a Deus. Não é uma opção. Dê uma olhada. De novo, versos 1 e 2. Celebrai, é uma ordem. Celebrai com júbilo ao Senhor. Verso 2. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cânticos. Não é algo então opcional. É imperativa. Você vai ter os apóstolos falando acerca do povo de Deus também vivendo em alegria, sendo ordenado a viver em alegria. Afinal de contas, a alegria é fruto do Espírito de Deus. E porque o povo se alegra diante do Senhor, o povo se apresenta diante dele entoando louvores, entoando cânticos. Os salmos são os cânticos de Israel, são o inário que o povo tinha para exaltar com júbilo ao Senhor. E é muito triste perceber que para muitos o culto cristão não envolve alegria ou outras expressões aí de emoção. Eles acham que o culto cristão tem que ser alguma coisa sempre muito sisuda. É claro que existe o outro lado, certo? É claro que existem aquelas pessoas que acham que o culto é uma festa sem tamanho, e é uma bagunça, e é uma baderna. O louvor a Deus deve ser um momento de catarse, de emoções à flor da pele, e muitos fazem isso de forma irracional. Eles nem entendem porque que eles estão alegres. Enquanto a Escritura nos convida à alegria, fruto de reflexão e entendimento daquilo que o Senhor Deus tem feito. Então muitos, para não cair nesse extremo que nós conhecemos e que existe, das emoções à flor da pele, acham que aquilo que é chamado de culto racional por Paulo, não pode ser alegre. Então você tem um monte de crente sisudo, carrancudo, parece um funeral. Cristo morreu, mas ele ressuscitou, ele vive.
Nós louvamos um Deus vivo. Então é um engano tremendo achar que não existe alegria na celebração cristã. Como eu disse, isso não significa emoções à flor da pele e pessoas movidas pela emoção, mas a alegria é uma ordenança do Senhor. Como é que você não se alegra diante do fato de que o Deus bendito enviou o seu Filho para livrar você da morte, para livrar você do inferno? Como é que você não consegue se alegrar com uma boa notícia dessa? É por isso que você precisa de um correto entendimento acerca destas coisas, acerca da obra do Redentor, a fim de expressar a sua alegria. Eu gosto muito do texto em Atos dos Apóstolos, onde Filipe é convidado, é ordenado por Deus a se colocar lá do lado do eunuco, e o eunuco está lendo o texto e não está entendendo, e Filipe pergunta: você compreende o que você está lendo? Ele falou: eu não consigo, se ninguém me explicar. Então Filipe sobe ao carro e explica, e então eles param no local. Ele fala assim: tem água aqui, o que me impede de ser batizado? E aí Filipe vai dizer algo interessante para ele: é lícito, se crês de todo o coração. E então vem a convicção de fé: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é uma confirmação de fé, uma afirmação de fé. E então ele é batizado, e o texto diz que ele segue o caminho cheio de júbilo, cheio de alegria. Não podia ser diferente. Este homem estava perdido, agora ele compreendeu quem é Cristo, ele se alegra. Quando o salmista então convoca dizendo: servi ao Senhor com alegria, essa alegria precisa envolver este entendimento. E é interessante aqui, porque o salmista associa a alegria aos cânticos, a ideia de que com alegria você canta a Deus. E você percebe na igreja pessoas que cantam e que nem abrem a boca direito, mas tem medo de abrir a boca, de soltar a voz. Mas você sabe o que é terrível? Você coloca alguns desses na frente da televisão para ver o time de futebol, eles gritam, eles bradam. Se for o Flamengo então, eles se alegram mais ainda. Como é que pode isso? Que alegria é essa diante do jogo de futebol? E na hora de cantar e louvar a Deus, parece que fica preso. Será que você está entendendo mesmo o que está acontecendo aqui? A quem nós estamos celebrando? Como é que você dá tanta importância a um time de futebol, a ponto de se alegrar? Se você estiver no estádio, já vai gritar com a torcida, vai pular. Não pule aqui, mas se alegre. Se alegre. Deus convida o seu povo a louvar com alegria. Parece que há muitos que estão aqui puramente por obrigação. E como eu disse, alegria, irmãos, é fruto do Espírito de Deus. Há os que se alegram na hora de comer e beber. Talvez de ontem para hoje tenha sido um dia desses. Comida, bebida, alegria, risadas, festas, não demonstram a mesma alegria no culto congregacional. Esquecem aquilo que Paulo diz em Romanos 14:17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por que nós muitas vezes conseguimos nos alegrar em tantos momentos? E ao nos colocar diante do Senhor em culto com os nossos irmãos, não demonstramos alegria? Talvez estejamos entendendo errado as coisas. Culto racional não precisa ser um culto sem alegria e sem celebração. Então, quando você for louvar a Deus, solte a sua voz, mais do que você solta para o seu time de futebol.
Cante com alegria. Não se envergonhe, pastor, eu canto mal, mas você não liga de gritar desafinado lá o gol. Cante. Você canta para o Senhor. Abra sua boca, louve a Deus com alegria. O salmista mostra mais. Ele mostra que o seu louvor, além de alegre, precisa ser convicto. Eu estou falando da questão do entendimento que está associado aqui à alegria. Veja o que o escritor aos Hebreus vai ordenar lá no Novo Testamento. Capítulo 13, verso 15, o escritor aos Hebreus diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. O que seria isso? O que é sacrifício de louvor? Bom, é sacrifício porque você está vivo, certo? O sacrifício do Antigo Testamento era oferecido morto, mas Jesus já morreu, ninguém morre mais. Você apresenta diante do Senhor sacrifício de louvor, mas ele explica o que é isso, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não há louvor quando não há confissão sobre Cristo. Se você tiver pessoas no meio da congregação que não creem em Jesus Cristo, eles podem ter cantado as músicas todas que nós cantamos aqui, até mais afinadinho que os crentes. Deus não aceita esse louvor. Porque o louvor é mediado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque o louvor só é recebido por causa de Cristo, e é por isso que o sacrifício de louvor, ele é fruto do lábio ou dos lábios que confessam o nome do Senhor, a semelhança lá do eunuco, que compreendeu, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, e foi batizado e saiu cheio de júbilo. Para que haja verdadeiro louvor, é necessário que haja convicção a respeito de Cristo. É por isso que o seu louvor precisa ser convicto. O louvor verdadeiro é somente daqueles que o confessam. E não há isso naqueles que não entendem a obra do Redentor, que não compreenderam o que Cristo fez na cruz do Calvário. É isso que você percebe aqui no Salmo 100. Veja o verso de número 3. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Eu falei que a estrutura do Salmo é muito simples, certo? Convite ao louvor, razão para louvar. Essa é a razão. Essa razão parte dessa convicção. Saiba, tenha convicção de que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Primeiro, você precisa estar convicto de que o Senhor é o Criador. Foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem criou todas as coisas. É por isso que Ele é bendito para sempre, é digno de todo louvor. Mas não só isso, Ele diz, e dele somos. Ele é o sustentador da nossa vida. Não só da dos crentes, viu? É Ele quem sustenta toda a terra. Em Cristo tudo subsiste. A questão é que o ímpio não compreende isso. E é por isso que ele não dá louvor a Deus. Mas nós compreendemos. Mas nós precisamos ter correto entendimento acerca disso. Deus nos criou, Deus nos mantém, nós pertencemos a Ele. A parte B do verso 3 aponta diretamente para a obra de Cristo, que tornou cada crente parte do rebanho de Deus, porque quando Ele diz, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, isso não é para louvor nosso, não é porque éramos boas ovelhas, ovelhas que ganhavam prêmios, ovelhas muito produtivas. Éramos ovelhas perdidas, ovelhas que foram encontradas pelo Supremo Pastor, que buscou até encontrar e trouxe para o meio
do aprisco. Não haveria povo de Deus, meus irmãos, sem o sacrifício do Supremo Pastor em lugar das suas ovelhas. É isso que João fala no capítulo 10, veja lá. Se o salmista está dizendo, somos o seu povo, somos o rebanho do seu pastoreio, Jesus agora explica no capítulo 10 o seguinte, veja o verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Veja o verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Ainda como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Agora preste atenção, o salmista está continuamente lembrando Israel de que o evangelho não é do judeu. Israel é um povo eleito por Deus para ser uma nação santa, a fim de atrair outros para Deus. Israel falha em tudo isso, mas ele é lembrado constantemente. Celebrai o Senhor todas as terras, louvai a Deus vós todos os gentios. E por mais que Israel falhe em sua promessa, Jesus está reafirmando aqui aos judeus, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, não de Israel somente. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Então aquilo que o salmista está dizendo lá no Antigo Testamento, quando ele fala, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos, Jesus está reafirmando, eu tenho outras ovelhas, e eu então recolherei as minhas ovelhas, e colocarei as minhas ovelhas todas em um só rebanho, de um supremo pastor. Mas é preciso que haja entendimento acerca disso. Você tem ideia daquilo que Cristo fez para que você fosse colocado em meio às suas ovelhas, para que você fosse povo do seu pastoreio? Se você tem o privilégio de louvar a Deus, é porque Jesus alcançou a sua vida. Você não o estava procurando, mas ele procurava adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Foi ele quem transformou o seu coração para que você pudesse adorá-lo. Adorar em espírito e em verdade é com todo o seu ser, de todo o seu coração, de acordo com a verdade do Evangelho, com as prescrições do Senhor. Há muitos crentes que não têm correto entendimento de quem é o seu Deus, e é por isso que você precisa, dia após dia, buscar conhecer mais o seu Senhor, a fim de louvá-lo de forma genuína, a fim de adorá-lo com conhecimento, porque há muitos dentro das nossas igrejas a semelhança daquela mulher de Samaria, a quem Jesus disse, vós adorais quem não conheceis. Vocês não conhecem a Deus. Vocês podem até estar reunindo, achando que estão adorando, mas vocês não conhecem a Deus. Ou a semelhança dos pagãos lá do Areópago, que ao fazer aquele monte de imagem para tudo quanto era Deus, com medo de esquecer algum Deus, estabeleceram uma imagem ao Deus desconhecido. E Paulo vai dizer, estes que vocês adoram, ou pretensamente adoram, sem conhecer, é exatamente aquele que eu prego para vocês. Mas é preciso que você saiba disso, que o Senhor Jesus é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Você já está entre as ovelhas de Cristo, que estão sendo então santificadas pelo Supremo Pastor. Você precisa ter convicções corretas.
E essas convicções corretas acerca de quem Deus é, de quem é o Senhor Jesus Cristo, de quem você é, vão levar você a práticas corretas. Porque veja só, nós estamos no fim do ano, e eu costumo falar todo ano a mesma coisa, né? Semana que vem é o dia das crendices. E para mim as piores crendices são as crendices dos crentes. Porque quando você tem gente sem entendimento de Deus, com um monte de superstição, de crendice, vá lá, eles não entendem o que eles estão fazendo. Mas quando o povo de Deus começa com crendices, alguma coisa está errada. Então veja, se no fim do ano é bom lembrar os feitos do Senhor e louvar a Ele, e isso é agradável diante do Senhor, nós precisamos dar graças a Deus. É preciso saber que isso não tem nada a ver com superstição. Há aqueles que pensam que esse momento deveria ocorrer semana que vem. Talvez alguns pensem assim, mas hoje é dia 25 ainda, hoje é outra data. Por que a gente já está aqui agradecendo o ano? O ano nem acabou ainda direito, o ano só acaba no dia 31. Então o dia de agradecer a Deus precisa ser o dia 31, parece que é um dia místico. E se os crentes não reunirem exatamente nesse dia para agradecer, está faltando alguma coisa. Isso é falta de entendimento. Isso é falta de compreensão acerca das coisas. Alguns acham que precisa ainda passar o ano de joelho. Eu me lembro da minha igreja de origem, que fazia isso. E no dia 31 íamos para a igreja, e o culto não podia começar cedo, tinha que começar 10 horas da noite, para dar tempo de chegar meia-noite, e o culto está acontecendo ainda, porque meia-noite não, 11h57, 11h58, você se colocava de joelho, e o pastor então ia orar, e ele ia passar de um ano para o outro orando, e os crentes orando, porque isso era bênção, né? E quando dava meia-noite, não dava para escutar nada, porque a nossa igreja lá era muito perto da praia, dava 2, 3 quadras da praia. Quando dava meia-noite era um foguetório sem tamanho, e quem que escutava alguma coisa mais? E teve um dia que eu fiquei pensando, falei, o que nós estamos fazendo aqui, gente? Não tem sentido isso. Eu não estou nem escutando a oração do pastor. Mas tem que ser meia-noite. Parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Se você estiver em outro lugar. Se você estiver na praia ainda, vendo o foguete, aí, meu amigo, aí é paganismo total. Não tem nem salvação para você. Meus irmãos, isso é superstição, que não tem nada a ver. Veja, todo ano, e eu creio que vai acontecer isso a partir de segunda-feira. Hoje em dia, o pessoal quase não liga mais para número comercial, né? Mas a gente ainda mantém o número comercial da igreja. Todo final do ano começa a tocar o telefone. E aí, vai ter culto da virada na igreja de vocês? Que hora que começa o culto do ano novo? Várias pessoas. E quando fala assim, não vai ter culto da virada, o pessoal estranha. E o pior é que é gente que muitas vezes não tem uma vida com Deus, que não está nem aí para Deus no resto do ano, mas que no dia 31 precisa ir lá prestar algum tipo de conta a Deus. Muitos que não abrem mão desse culto no dia 31 à meia-noite, quando esse dia cai no sábado, sabe o que acontece no outro dia? Você sabe que quando é sábado, o outro dia é o dia do Senhor. Eles não vão na escola dominical porque estão cansados. Ficaram até meia-noite na igreja, sem escutar o pastor orar porque o foguete atrapalhou, e não foram para a escola dominical no dia que Deus convocou a igreja. Fizeram uma coisa que não foi ordenada e deixaram de fazer o que Deus ordenou. Várias igrejas que suspendem a escola dominical quando o dia 31 cai no sábado. Não há entendimento nisso. Porque se houvesse entendimento, saberíamos que aquilo que Deus ordenou não pode ser mudado. Nós não cancelamos cultos,
porque alguém está cansado, porque alguém ficou até meia-noite em algum lugar. Deus nos convoca a adorá-lo no dia do Senhor. E como dizem bem alguns aí, os presbiterianos, eles têm 52 dias santos, feriados, 52 domingos. Mas o pessoal não se contenta com isso. Eles precisam de um dia específico, é o dia 31. Não serve um dia como hoje. Tem que ser no dia 31. Isso é superstição. Isso não passa por entendimento daquilo que nós estamos realmente fazendo aqui, louvando a Deus, agradecendo a Deus, tudo que Ele tem feito, tudo que Ele ainda irá fazer. Tudo isso é falta de entendimento sobre Deus e a sua palavra. Tudo isso é fruto de convicções erradas. Você precisa ter convicções que fluem da palavra de Deus, a fim de louvá-lo corretamente. Mas há mais. O salmista fala, ou mostra, que o seu louvor deve ser grato. Dê uma olhada no verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Como você ainda está aqui no Antigo Testamento, a convocação diz respeito a ir ao templo, a um local específico, para dar graças a Deus naquele local específico. Mas se você tem correto entendimento, você sabe que já não há mais aquele local específico. O templo, inclusive, nem existe mais. Deus fez com que fosse destruído. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Onde está o povo reunido, aí está o templo do Senhor. Como eu costumo sempre citar aqui o pastor Joseph Paipa, o culto é portátil. Ele não precisa das paredes aqui, de ar-condicionado, de banco, de microfone. Tudo isso é bom. São comodidades. Melhor sentar num banco estofado do que sentar numa cadeira dura. Mas isso não é necessário para o culto. O que é necessário para o culto é ter crente, Bíblia, água, pão e vinho. Nada mais. Onde os crentes se reunirem com isso, ali está o templo, ali está a igreja do Senhor, ali pode haver adoração. E é por isso que a ordenança, entrai por suas portas com ações de graças, continua fazendo sentido para nós. Por isso que nós cantamos nessa noite, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que não é na rua Alexandre 17. É onde estão os crentes. É onde a igreja está congregada. Ali é o templo, ali é a casa do Senhor. E é por isso que mesmo não tendo um local específico, a ordenança continua sendo a gratidão continua sendo ordenada, continua sendo um imperativo para o cristão. E aqui no Salmo então ele mostra algumas razões para você louvar a Deus, render graças e bendizer o nome. O versículo 5 apresenta algumas delas. Veja só: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. O salmista diz, olha, Deus é bom. Ele cerca você de bênçãos sem medida. Conforme o ensino de Jesus, o Pai sabe de que você tem necessidade antes de você pedir. Então, quando você agradece no final do ano as bênçãos que Deus concedeu a você e que você pediu, saiba que Ele já sabia antes de você pedir. E se Ele deu, é porque Ele sabe que você tem necessidade. E aquilo que Ele não concedeu é porque você não precisa. Ele é bom. É por isso que nós bendizemos o seu nome. Você está grato a Deus por tudo o que Deus fez neste ano? Você tem consciência de que mesmo as lutas, as provações, são bênção de Deus?
na sua vida, porque tudo coopera para o seu bem, já que você é alguém que ama Deus. Se você não é alguém que ama Deus e que não conhece Cristo, não há bênção na aprovação. Isso é juízo de Deus na sua vida. Arrependa-se e creia. Mas se você é crente e de igual modo passou por tribulações, o Senhor está provando a sua vida, a fim de que você seja aprovado por Ele. E é por isso que você coloca diante dele toda a gratidão. É por isso que nós podemos cantar como nós cantamos hoje. Eu te agradeço, Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Esse povo é doido? Não, nós sabemos que Deus é bom e que tudo que está ocorrendo na vida está debaixo da mão de Deus. Nada fugiu ao controle desse Deus bondoso. Deus é bom, diz o salmista, a sua misericórdia dura para sempre. Deus é misericordioso. E é por causa disso que Ele não dá a você aquilo que você de fato merece, ou seja, a sua ira. Ela foi derramada sobre Cristo, o seu pastor. E porque Cristo recebeu essa ira, Ele colocou você no rebanho dele. Misericórdia. Deus é misericordioso. Você, pecador, que deveria receber a ira de Deus, recebe da sua parte graça sobre graça a cada dia. A Bíblia menciona que a causa de não sermos consumidos são exatamente as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã. E aqui o salmista está dizendo, ela dura para sempre. Ele diz, a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. Ele está dizendo, louve a Deus, porque Deus é fiel. A misericórdia que alcançou você, alcança as gerações posteriores. E para nós que cremos num Deus pactual, que chama não indivíduos, mas as suas famílias, isso se torna ainda mais visível na bênção dos filhos que Ele nos dá. Agradecemos aqui hoje a quantidade de crianças que têm nascido na nossa igreja. Essa é a fidelidade do Senhor de geração em geração. É o Deus que faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Como é que nós não agradecemos a um Deus desse, que cerca o seu povo de tantos benefícios? É por isso que nós podemos ver os nossos filhos como eles de fato são: herança, bênção, galardão. Porque quem não tem esse entendimento correto, basta ver uma gravidez a mais e fala assim, mais uma? Que mundo vocês estão? Vocês são doidos, é? Nem tem carro para uma família desse tamanho mais. Essa é a voz do mundo ecoando. Louve a Deus pela bênção dos filhos, do Deus que é fiel de geração em geração. Como eu disse, nossa igreja particularmente tem experimentado a bênção de ver muitos filhos. Esse ano foram 10 batismos infantis. É quase um por mês. E nós vamos entrar em 2025, no primeiro domingo, com mais um batismo. Não é isso não, Bernardo? Já tem marcado. A não ser que ocorra alguma coisa que não dê para os pais virem, né? Primeiro domingo do ano já temos crianças sendo batizadas. Bênçãos. Bênçãos sem medida. Mas aqueles que não têm esse entendimento, acham que o povo de Deus só cresce quando alguém se converte. Eles não veem a bênção do crescimento da igreja, na família do pacto. Então louve a Deus por sua fidelidade se estender de geração em geração. Todas estas bênçãos, contudo, irmãos, são fruto da maior das bênçãos, que já foi descrita no verso 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo
rebanho do seu pastoreio. Louve a Deus e seja grato por Jesus Cristo ter feito de você ovelha do seu pasto. Você estava desgarrado e perdido. Se o Supremo Pastor não fosse ao seu encontro, você não encontraria o rebanho. Você morreria. Mas Ele te buscou e te trouxe. Diante disso, se você não tivesse recebido nenhuma bênção nesse ano, bênçãos materiais, bênçãos de saúde, o fato de fazer parte do povo de Deus já seria suficiente. A graça de ser parte do rebanho de Cristo precisa ser algo que nós estimamos mais do que todas as outras coisas. Mas há crentes que, a despeito de dizerem que tem a salvação e que tem a Cristo, estão insatisfeitos. Há muitos que estão nessa semana em crise. Mais um ano, não aconteceu nada de bom, a vida continua a mesma, eu não cresci no meu emprego, eu não ganhei meu primeiro milhão, eu não comprei a minha casa, eu não comprei o meu carro, eu não... Você está firme em Cristo? Louve a Deus por isso. Porque há muitos que conquistaram todas estas coisas e que vão ouvir aquilo que Jesus disse para aquele homem lá do Novo Testamento, da parábola: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Daí então a palavra de Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, se ele viesse perder? Se você chegou no final do ano e não conseguiu concretizar algumas coisas que você planejou, alguns sonhos que você teve, mas está firme em Cristo, louve a Deus. Deus está preservando você. Deus estende sobre você a sua misericórdia a cada dia e mantém a sua fidelidade. Então sempre há muito para agradecer. Mas a maior das bênçãos nunca pode ser esquecida. Eu li o Salmo 103 aqui, quando Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. O carro, a casa, Ele é quem perdoa as tuas iniquidades. Não há benefício maior do que esse, meus irmãos. E nós precisamos agradecer a Deus todos os dias. Porque Jesus tirou você do lamaçal do pecado e fez de você parte do seu rebanho. Você viverá eternamente, isso custou um alto preço. A morte do bendito Filho de Deus. Então, neste dia em que paramos para agradecer as bênçãos recebidas durante o ano, não esqueça da maior das bênçãos. Não esqueçam o privilégio de ser ovelha do pastoreio de Cristo. Como é que foi o seu ano? Quando você olha para trás e pensa no ano, qual é o balanço que você faz? Eu espero que você saia daqui com outra convicção. Talvez você já tenha feito algum tipo de balanço e estava triste, e tenha sido lembrado nessa noite da bênção de fazer parte do povo de Deus. Certamente o Senhor abençoou você sobremaneira. Você deve reconhecer isso, louvando o tempo todo, com louvor alegre, convicto e grato. Alegre-se em Cristo, seu Salvador. Esteja cada dia mais convicto acerca da sua obra em seu favor. Agradeça a graça e a misericórdia que o alcançaram. E são essas as convicções que levarão você a descansar no Senhor, por saber que Deus que sustentou você até aqui, razão de você poder olhar para trás e dizer: até aqui
nos ajudou o Senhor, continuará com você no ano que se aproxima. Ele disse isso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como igreja, temos planos de uma nova congregação, vamos receber um novo pastor, estamos alegres, estamos aí na expectativa de que seja um bom ano, estamos fazendo o que podemos fazer, a nossa parte. Não sabemos o que Deus fará em 2025. Colocamos tudo isso diante do Senhor, na certeza de que o trabalho na presença dEle nunca é vão. Talvez as nossas expectativas não sejam supridas. Talvez Deus faça além do que estamos imaginando. Mas não precisamos ficar ansiosos, nem com uma coisa nem com outra. Precisamos conhecer cada dia mais o Senhor que nos sustenta. E nele aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Que Deus nos ajude a ter o coração sempre grato e a planejar na certeza de que fazemos o que precisamos fazer, mas descansamos no controle soberano do Senhor a cada dia.